Salve, salve família, aqui quem fala é o Lutz do canal Cortes Podcast e no meu primeiro mês monetizado eu já fiz $3.000 só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. Meus pais se separaram, eu era adolescente e a gente chegou, por conta do meu pai, a gente chegou a morar em Campinas, em Salvador, porque ele trabalhava em banco, então ele ficava em momentos assim, né? E aí quando meus pais se separaram, voltamos pra Sorocaba porque a família da minha mãe era de lá, de Sorocaba. E aí voltamos pra lá, a gente ficou uns 6 meses morando na casa dos meus avós, enquanto meu pai... Sabe aquela coisa? Separação, vem de casa, nananana. Tá. E ficamos lá, compramos uma casa perto da casa da minha avó, e lá ficamos. E eu sempre... Era periferia. Eu era uma garota de periferia, assim, escola estadual, sem muita perspectiva de nada, mesmo assim. Filha única? Não. Do meu pai são 6, da minha mãe são 2. Minha mãe é o segundo casamento do meu pai. Tá bom. Então, assim, sem muita... Não tinha... Não, longe de passar fome, não, história triste, ai meu Deus. Não. Uhum. Mas, assim, era aquela coisa, sabe? Vai se formar, vai ter um emprego mediano, vai... É isso aqui, Tá bom. né? Com muito esforço da família, meu iria fazer uma faculdade, mas esse era o teto. Esse era o teto, Tá. sabe? Não tinha aquela coisa de 15 anos vou pra Disney. Mas nem fudendo. Sim. Pode falar palavrão? Pode. Agora eu já falei. É. Mas é isso. Nem lascando. Fica lindo isso. E aí... Só que quando eu tinha 15 anos, eu decidi que quando eu fizesse 18, eu ia ser mãe. Uai, Eu decidi. mas por quê? Não sei. Era um sonho meu. Você queria se emancipar? Você achava que isso era uma emancipação? Não, eu só queria. Eu lembro que eu escrevi uma carta pra mãe da minha amiga. Você tinha combinado com o pai da tua filha? Eu Isso? não tinha nem pai ainda na Entendi. época. Ah, Não existia a pessoa. Você combinou com Eu combinei comigo e com Deus. Falei, Entendeu. então, tá combinado? Tamo. Então, beleza. Então dá um Fechou. jeito aí, tá? É isso, você se vira aí. Quando eu fiz 16 e meio ali e tal, eu comecei a namorar. E aí eu tava ok. Beleza. Quando eu fiz 18, eu falei, então, querido, deixa eu te falar uma coisa. Tem um negócio aí. Tem um negócio aí que meio que eu tô querendo fazer, mas não ia dar o golpe do... Pareci grávida. Aham. Eu falei, olha, eu quero ser mãe cedo. Eu tinha esse planejamento. E aí, eu falei, olha, eu vou ter que parar de tomar a pílula pra fazer um exame. Tem um exame que você faz pra ver se pode ser mãe e tal, Tá. né? E aí eu falei, eu vou ter que parar de tomar a pílula pra fazer esse exame, porque eu quero saber se eu sou fértil. E aí eu descobri que eu era, menino, que eu engravidei. Não deu tempo de fazer o exame. Olha, o exame. Não deu tempo, o exame não precisou. Entendi. E aí engravidei, veio a Mariana, Do namorado. do namorado. E aí a gente foi morar junto, tudo bem, ele era um querido. Tá bom. Foi ótimo. Mas aí a gente ficou muito amigo. A gente era muito novo, aquela coisa de, né? Tá. Casamento não é fácil já a gente sendo adulto e tendo uma noção da vida. Sim. Imagina jovem, né? Sim. E aí a gente ficou muito amigo. A gente era 2 amigos dividindo uma casa, assim. Não tinha tesão, não tinha nada. Sim. E aí acabamos separando, e aí ficamos eu e Má. Só que de tudo que eu poderia fazer na minha vida de profissão, eu queria fazer publicidade, eu pensei em fazer direito, eu pensei em fazer arquitetura, 1000 coisas eu pensei, até relações públicas eu pensei. É. Mas eu falava, cara, qualquer coisa que eu vá fazer, qualquer profissão que eu decida seguir, eu vou ter que fazer o ensino médio, fazer uma faculdade, me formar, arrumar um estágio. Eu tenho 10 anos de gap aí pra poder ser mãe. E eu não Sim. quero. Eu quero uma profissão que me dê... Então eu preciso de uma profissão que dependa só de mim. Que dependa mais de mim do que dos outros. Eu falei, cara, se eu me formar professora, estudar pra concurso só depende de mim. E aí foi o que eu fiz. Então eu fui pra essa área, não que eu odiasse, mas não era longe de ser o dom. Longe de ser o que eu nasci pra fazer, sabe? Mas eu falei assim, cara, eu vou... E aí só depende de mim. E de fato foi. Assim, eu me formei, um mês depois eu já tava concursada trabalhando. Eu passei em 3 concursos públicos, porque eu falei, cara, isso aqui é assim, ó. Só depende de mim. Tanto que eu lembro que quando eu fui prestar o concurso, é 324 vagas. É. E todo mundo que perguntava, quantas vagas são? Eu falava 323, porque uma é minha. Uau. Vocês briguem pelas 323 aí. Vocês fazem o que vocês quiserem, porque uma é minha. Sim. E eu estudava enlouquecidamente, e assim foi. Então, sempre fomos eu e a Má, juntas ali, né? Tá ali ela. Tão juntas que tá aqui comigo verdade. hoje. Parece irmã, meu. Ela, não, a Má é incrível, parceiraça. E aí foi assim. Então eu fiquei dando aula durante 10 anos, que foi o que você 10 leu. anos, eu 10 vi anos aqui. dando aula. Disso vieram Qual que é a idade da algumas... molecada? Então, é o ensino fundamental. Então eu dava aula desde a educação infantil, eu dava Sim. aula mesmo pra, 2, 3 anos, até 8, 9, 10 anos. Até a chamada 4ª série, né? Que agora é o 5º ano, mas a gente conhece como 4ª Há uns série. 10 anos, né? Há uns 10 anos, isso. 10 anos, é. Então, eu fiquei dando aula, eu dava aula na escola que a Má estudava, inclusive. Não pra ela, né? Porque tem uma questão aí ética que não pode. Sim. Mas eu dava aula na mesma escola que ela estudava. Então, assim, foi ótimo.
foi ótimo porque enquanto a Maia era criança, eu pude ser mãe. Porque o horário que ela estudava, eu trabalhava. Perfeita. Então ela saía, eu saía. Entendi. A gente ia pra casa, a gente via desenho, a gente jogava colchão na sala, comprava pizza, ficava lá. Eu sei, a Má tira sarra até hoje de mim, porque às vezes ela tá assistindo... mãe, esse desenho aqui, eu falo, esse desenho que acontece tal coisa, tal coisa, tal coisa. Ela... Porque eu, de fato, assim, não é que eu estava lá. Eu assistia junto, decorava as musiquinhas. Eu sei até hoje as musiquinhas, pode botar qualquer desenho aí, eu canto a trilha sonora. Porque eu, de fato, estava ali sendo mãe, de cozinhar legume, fazer a papinha, eu pude ser essa mãe. Sim. Quando a Má tava com 8 anos, eu recebi um convite meio doido de apresentar, de fazer um negócio no palco. Falei, a maioria dos humoristas, por incrível que pareça, a gente é muito tímido. Então, essa é a pergunta que eu ia te fazer. Cadê a ponte pro humor, assim? Então... Tô tentando encontrar aqui. É muito... Não tem ponte. Não tem ponte? Não tem ponte. Tem quase que uma... como fala? Como é que, quando é puxado, como é que fala? Sumiu. ET pega, como é que fala? ET pega, Abdução. Cara, sumiu a palavra. A palavra aqui, ó. Então, você foi abduzida pela comédia. Eu fui. Porque assim, me falaram, Cris, apresentar. Eu falei, gente, mas jamais. Palco. Nunca. Eu tô de fralda só de você falar palco. A palavra palco, pra mim, eu já me caguei. Não vou. Mas como é que você era como professora? Assim, desse jeitão, pra frente, divertida, engraçada, piadista? Mas com os amigos eu consigo ser. Com pessoas que eu conheço, sim. Então, os alunos ali dentro da sala de aula, sim, a gente brincava, falava. Dentro de casa eu sempre fui. Tá. Com os amigos próximos, Cris Paiva tímida, eles vão falar, haha, é sim, muito. Mas no palco, até hoje eu não olho no olho de ninguém. Até hoje. Você olha pra onde? Eu tô olhando assim, ó. Pra mim é uma plantação de repolho, as cabecinhas assim, ó. Eu tô assim, ó. Não, tô ligado que é isso. Assim, eu não olho. Se eu bater o olho... Ainda mais for alguém conhecido. Joel, se um dia você for no meu show, não me conta. Porque eu não quero saber. Eu fico desesperada. Se eu tiver aqui, pum, Joel fala... Qual que é a sua agenda do próximo show? Já vi aí que a gente vai... Eu vou lá na primeira fileira. Sabe o Chaves? Eu vou fazer assim, com toda certeza, no meio do palco. Eu travo se eu bato o olho com o olho de alguém, ainda mais se for alguém conhecido. E aí, só que tava rolando aquele primeiro momento de aparecer os primeiros vídeos de stand-up. E uns amigos meus de Sorocaba falaram, a gente vai fazer, vamos. Falei, não vou, né, querido? Que ano que é isso? 2007. Puta, o stand-up nascendo. Nascendo, cara. Pra você ter ideia, o Clube da Comédia e Comédia em Pé nasceram em 2005. De 2005 pra 2006. Então você é lá da vanguarda mesmo. Sim. É porque o que aconteceu ali foi que os meninos do CQC despontaram, alguns nomes assim, mas tem uma galera grande ali que começou junto. Mas aí o que eu falei é que daí esse amigo falou, vamos? Eu falei, não, e mandei um texto pra ele. Eu falei, eu escrevi umas bobagens aqui, se quiser usar, usa. Ele falou, Cris, a gente vai estar num bar pra 40 pessoas sendo amigos e parentes. Vamos e tenta. Se você não gostar, você nunca mais faz. É um bar desse tamanho. Tá bom, vamos. Aí decorei o texto. A minha primeira apresentação tá na internet. É horrível. Ô, Cris, cara, como é que...